Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém, irmãos? Irmãos, é o canal Irmão Sandra Evangelista do YouTube. Amém? Canal que eu abri para fazer a obra de Deus, para abençoar a sua vida, para fazer estudos para te ajudar na sua caminhada na fé. Resumindo, quero ser útil para você e para a tua família. Amém, irmãos? Vivi muito tempo na quimbanda, na umbanda, e agora eu quero ser útil para você e a sua família, tá bom? Eu vou fazer um estudo agora sobre unção. Amém? Unção. Muita gente que pensa coisas da unção que não tem nada a ver. Amém? Então eu vou fazer um estudo de acordo com a Bíblia. Amém? Com parâmetros bíblicos. Tinha um vídeo aqui que eu ia colocar, mas não vou não. Então presta atenção, irmãos. Ó, lá em Tiago 5, 15, 17 diz assim, ó. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam os perdoados. Está falando aqui que a oração da fé que curará o doente. Amém? Confessai as vossas culpas uns com os outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então vamos pular. Aqui está falando que a oração da fé curará os doentes. Amém? Agora olha 1 Samuel 16, 13 ao 15. Diz assim: Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, unção para rei. Amém? E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então quer dizer que a unção também era para trazer o Espírito Santo para a vida de um ungido, de um rei, o escolhido de Deus. Você vê o poder da unção. E Deus que mandou ungir. Tem gente que fala assim, irmão, a unção é de Deus? Lógico que Deus mandou ungir, a unção é de Deus. Amém? Então Samuel não tinha como um rei ser rei sem derramar o óleo sobre a sua cabeça. Vou deixar bem claro. Se alguém falasse que era rei, aí eles perguntavam, o profeta derramou o óleo? Teve a confirmação de Deus? Não tinha como. Os reis eram escolhidos por Deus, só uma vez foi escolhido pelo povo, Saul deu errado, mas mesmo assim Deus mandou ungir, porque Deus ouviu a voz do povo. Mas o rei e profeta sem unção não era profeta e muito menos rei. Amém? Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Era um ungido, olha para você ver. Eles recebiam o Espírito Santo, mas se corrompesse, Deus retirava. Amém, irmão? Eles recebiam o Espírito Santo, mas se corrompesse, o próprio Espírito Santo saía da vida dele. E atormentava o espírito mal da parte do Senhor. Irmão, perdão. O corpo humano é corpo, alma e espírito. Corpo, a prisão da alma. Alma, fonte dos desejos. Tudo que você pensa em pecar é a sua alma que está pensando. Amém? E espírito, ou o espírito de Deus, ou o espírito do diabo. Se na sua vida não tiver o espírito de Deus, pode ter certeza que outro espírito está habitando nela. Amém? Outro espírito, com certeza, está habitando na sua vida, se não for o Espírito de Deus. Amém? Então vamos tirar. Você viu que quando o Espírito Santo saiu, já chegou o Espírito do diabo. Quando você vê crente desconcertado, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está habitando lá, não. Por isso que ele fica falando mal dos outros, cobiçando mulher, idolatrando, porque o espírito que está dentro dele força ele a fazer essas coisas. Falando gíria, é mentiroso, falso, porque o espírito está na vida dele é outro. Toda pessoa falsa é o espírito do diabo. Agora, quando é o Espírito Santo, ama, ora, gosta de oração, gosta de ler a Bíblia, não gosta de ficar focando no zap para ler a Bíblia. Amém? Então vamos lá. Agora, olha, Atos 13:3 diz assim, ó. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Muita gente fala assim, todos eram ungidos? Não. Diácono impunha as mãos. Amém? O povo impunha muitas mãos para abençoar a pessoa.
Colocava sob as mãos, orava, repreendia, fazia tudo para abençoar. Aqui, ó, tanto que isso aqui foi, antes de enviar, colocou as mãos sobre eles. Para quê? Para passar poder, para passar graça, passar virtude. Amém? Para Deus ser com eles lá. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Presta atenção, vai em nome de Jesus. E a pessoa ia e recebia a bênção de Deus. Muito importante isso. Atos 6,6. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. Então esse trem de impor as mãos também abençoava muitas pessoas. Amém? Está em Atos 6,6. 1 Timóteo 4,14 diz assim, ó. Não desprezeis o dom que é em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Para mim, do ungido. Nós vamos chegar nessa parte, do ungido. Então, toda pessoa que quer ser ungida, precisa de um ungido ungir ela. Amém? Então, não tem como você falar que é pastor se você não recebeu a unção de ungido. Só ungido pode ungir. Outro dia chegou uma irmã aqui na minha casa, de outro ministério, conversando com a Valéria, falei, eu posso ungir sua casa? Eu falei, não mesmo. Ela ficou sem graça, eu falei, não. Ela, por quê? Eu falei assim, a senhora a senhora é o quê? Aí ela falou assim, eu sou pastora. Aí eu falei assim, a senhora recebeu a unção? Ela recebeu. Eu falei, mas a unção é errada, né, minha irmã? Falei, só me perdoa. Amém, irmão? A Bíblia não fala de pastora. E outra coisa também, irmão, a senhora recebeu uma unção inválida. Sabe por quê, irmão, que eu fiz isso? Você vai falar, não, grosseria, não, irmão. A gente tem que repreender muito essa apostasia. E outro dia chegou uma outra irmãzinha da Igreja Universal, vou citar só esse nome, querendo ungir minha casa e não era nada. Amém? Só pode ungir quem é ungido, irmão. Aí você vai falar, e nós vamos chegar nessa parte também, que tem alguns versículos que eu vou chegar. Apesar que você pode falar assim, Deus pode ter me ungido. Deus te deu sonho? Deus te deu visão? Eu acredito na unção de Deus, mas Deus te deu sonho? Deus confirmou? Deus te deu unção? Teve uma época que eu estava sonhando, Deus me deu uma visão, que eu olhava para o meu guarda-porta, estava com escrita de ouro, escrita assim, evangelista, igreja, Deus é amor. Aí eu acordei, abalo de choque, e falei, Valéria, não, Deus me separou para evangelista. Deus te deu um sonho? Amém? Aí eu creio na sua unção, porque Deus unge sim, nós vamos chegar lá. Amém? Então vamos lá. Tiago 5, 13 e 15. Diz assim, ó. 5, 13 ao 15. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome de Jesus. Esse parâmetro aí, irmão, tem muita gente que fala assim, não, irmão, você parava para pastores, presbíteros, evangelistas, mas não fala que ungiu eles, não. Mas só esse versículo aqui você pode olhar que ele era ungido, porque só ungido pode ungir o outro. Você não lembra? Deus falando com Elias, vai lá e unge em teu lugar. Então quer dizer que Elias era ungido. Falou, unge em teu lugar. E unge como rei fulano e em teu lugar o profeta Eliseu. Então espera aí, só ungido pode ungir outro ungido. Amém? Então se aqui fala assim, ó, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. Tem irmão que fala assim, não, irmão, se a Deus amor separou nós como pastor, pode ungir? Não pode, irmão. Não pode. Porque não houve uma unção sobre a sua vida. Só ungido pode ungir outro ungido. Amém? Agora, se Deus te deu um sonho, uma visão, amém. Eu creio nessa unção também. Agora, você não teve sonho, não teve visão, ninguém te separou, ninguém derramou óleo sobre a sua cabeça, você não é pastor nada não, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Você não é presbítero. Você não é um evangelista ungido, né? Você não é um... O diácono era só separado com imposição de mãos, o diácono não tinha unção. Falava, ele separou os diáconos em Atos dos Apóstolos e orou sobre a cabeça deles, apresentando. Amém? Mas não teve unção para diácono. A Deus amou um diácono, errado. Amém? A oração da fé salvará o doente. O Senhor restabelecerá. A Bíblia está mandando ungir, mas não é só chegar lá. Tá bom, tá curado não. É ungir e orar. Porque pode olhar para você ver, ó. Ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Porque todo mundo sabe que a consequência de uma enfermidade é pecado, né, irmão?
Por isso, depois do carnaval, os hospitais ficam tudo lotados. Aí o povo fica lá, ai, Aparecido Norte. Ai, São José das Couves. Ai, Jesus. Ai, São Judas Tadeu. Mas na hora que tá lá na festa da carnalidade, não lembra dessas coisas, né? Então, o pecado traz doença mesmo, irmão. Tem uma parte nos apócrifos que fala assim, pecou contra o Criador, que caia na mão dos médicos. Eu creio nisso. Você está pensando que é só pecado? Tem as consequências do pecado. Amém? Mas aqui está mandando ungir e orar. Eu te unge em nome do Pai, da Filha. Não, unge e repreende. Repreende a enfermidade, porque a enfermidade é um demônio. Ela sai com poder, com autoridade. Amém? Vamos pular. Efésios 4:11 diz assim, ó. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Tem gente que fala que profeta acabou de João. Tem gente que fala assim, não, o profeta durou até João. Versículo isolado. Outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Você vê que tinha aí, ó. Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Aqui, ó. Tá vendo? Assim ele, você pode olhar que está com letra maiúscula, Efésios 4, ele, Deus, designou alguns para apóstolos, é porque mandou separar um apóstolo no lugar do outro que morreu, pode ler lá. Outros para profeta, então quer dizer que o profeta ainda está de pé, quem falou que terminou em João? Não. Outros para evangelistas, amém? E outros para pastores e mestres. Irmão, tem gente que fala assim, pastor não é de Deus, não existe pastor. A igreja tem que ser arrebanhada, meu irmão. Uai, aí você vai falar, Jesus arrebanha a igreja. Não, nada sem liderança não funciona. Por que Deus falou que o homem é o cabeça do lar? E a mulher não pode falar mais que o homem? Porque a casa tem que ter uma liderança. Pode olhar o Estado, a polícia contar de greve, é estrupo, é roubo, aumenta tudo. Por quê? Porque tem que ter uma liderança. Amém? País tem que ter uma liderança, um rei. Nada sem liderança funciona. A obra tem os engenheiros encarregados. Já pensou todo mundo mandando uma obra? Você está enganado nessa concepção sua. Amém? Quando Deus separou para pastores, é para apacentar o rebanho. Existe pastor, sim. O pessoal da cristã do Brasil que fala assim, não existe pastor. Pastor é Jesus. Espera aí, meu irmão. Deus precisou de um líder para tirar o povo do Egito. Deus ia descer pessoalmente? Não. Deus sempre usou vaso. Amém? Depois morreu um líder, Deus levantava outro, Josué. Pode olhar, Israel sem um líder não ia longe não. E quando a liderança não era de Deus, ó, tudo tem liderança. Amém? Então vamos pular isso aqui. E mestres ainda. Então quer dizer que fora pastor tinha os mestres. Quem era mestre? Os anciãos. Os mais cabeça branca. Hoje tem jovem querendo ensinar as pessoas a ir pro céu, sendo que ele mesmo não tá indo. Irmão, como é que uma pessoa que fala gíria vai ensinar os outros a ir pro céu? Como é que uma pessoa que prega uma coisa e depois desprega vai ensinar as pessoas a ir pro céu? Como é que uma pessoa que não gosta de chorar vai ensinar uma pessoa a ir pro céu? Como é que uma pessoa que é chocarrice, brincalhão, escarnecedor vai ensinar alguém a ir pro céu? Como é que uma pessoa que não jejua vai ensinar alguém a ir pro céu? Como é que uma pessoa que pega versículos isolados para ensinar vai ensinar alguém a ir pro céu, irmão? Se ele mesmo não sabe para onde está indo, como é que ele vai mandar alguém para o céu? Ensinar alguém o caminho do céu? Nunca. É cego guiando outro cego. Amém? Por isso que ancião lá em Israel era de 44 anos para lá, de 40 anos para lá. Era ancião, porque o pessoal já sabe que apanhou muito, aprendeu com a vida, não ia ensinar abobrinha. Se trem tipo pastor com 18, 21 anos para dirigir a igreja, está caçando é adultério na igreja, é prostituição, é escândalo. Ele não está preparado para guiar nem a casa dele quando ele casar. Uma pessoa de 21 anos, irmão, quando casa, só dá cabeçada. Ele começa a amadurecer nos 30, começa a amadurecer. É só cabeçada. Amém? Então ele não está preparado para arrebanhar nenhuma família direito. Que dirá a obra de Deus, irmão, que é cheio de problema. Então esse trem, os pastores antigamente era só gente idosa. Esse trem de pastor novo começou com essa era do neopentecostal da prosperidade. Amém? Menino novo pode pregar, pode evangelizar, pastorear a igreja, não. Amém, irmão? A pessoa tem que ter uma certa experiência para pastorear o rebanho, saber o valor de uma alma, saber o que Deus já falou com ele no passado, que não pode.
entristecer uma alma, que não pode, tem que ir atrás das almas, sabe o valor de uma alma, sabe os filhos cresceu, às vezes desviou, aí ele tem misericórdia dos filhos dos outros, e por aí vai. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Tiramos aqui, deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui embaixo. Atos 13:1 diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido como seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, governador. Aqui, ó, a igreja de Antioquia havia profetas. Quem falou que o profeta durou até João? Versículo isolado. Versículo isolado. Tinha profeta na igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos 21:8 diz assim, ó, partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. E Filipe era evangelista, pra você ver que tinha autoridade, irmão. Tem gente que fala assim, o inferno é todo desordenado, o inferno, você que pensa, irmão. A Bíblia fala que ele tem os principados do inferno, os príncipes, a palavra principado significa os principais, os príncipes, os cabeças, os líderes. Que quando eles passam, os demônios ficam tudo assim, com medo deles, que eles são liderança. Tem as lideranças no inferno. Uma obra sem liderança não vai longe, não. Amém? Todo lugar tem a liderança. Louvado seja Deus. Então vamos pular isso aqui, ó. Judas 1:9 diz assim, ó, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar antes, o Senhor te repreenda. Presta atenção, irmão. Aqui, ó. E você pode olhar que no contexto, antes ele está falando sobre desrespeito à autoridade, pessoas blasfemadoras, aqui, ó. Ora, este da mesma forma como alucinados, inconsequentes, Judas, o livro de Judas está falando sobre desrespeito à autoridade. Então quer dizer que o diabo era uma autoridade. Presta atenção. Querendo ou não, ele é ungido caído. E ele era mais, pelo jeito aqui, que Miguel. Porque Judas começa falando dessa autoridade. Começa em Judas 1, falando, antes obstinado, desrespeito à autoridade, não entende sobre a autoridade. Aí ele batendo só sobre desrespeito à autoridade, ele falou, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu em fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar antes, o Senhor te repreenda. Porque, querendo ou não, ali o diabo, Satanás, é um ungido caído, irmão. Lá no céu, lá, você não lembra? Quando ele passava, os anjos se curvavam. Você não lembra Davi com Saul? Que ele tinha oportunidade de matar Saul, ele não matou, ele falou, tocarei eu no ungido do Senhor, mesmo tanto desviado. A unção na vida de um homem, irmão, é tão forte, mas tão forte, que se ele estiver num boteco, você tem que respeitar ele. Ô meu pastor, ô meu ungido. Quer dizer, ô meu pastor, ô meu querido. Respeita a Assunção, vamos sair desse boteco. Vou levar para sua casa, toma um banho, repensa no que o senhor está fazendo. Eu respeito o senhor como uma autoridade. Tem que respeitar até caída, irmão. Hoje vê esses pastorzinhos aí, meninão de YouTube, chamando os outros filhos do diabo, chamando a autoridade filho do diabo. Por isso que passa luta, irmão. Deus vem lá de cima e começa a levantar pessoas para levantar contra o ministério dele. Fica tocando os ungidos. Eu respeito tocar no ungido quando o homem é de caráter, irmão. Agora esses irmãos ficam aí, não toque no ungido desses lobão aí. Não, Saul era ungido, teve que ser tocado. Tem muita gente aí, Acabe era ungido, teve que ser tocado. É ungido, mas se tiver no erro, nós temos que falar sobre o erro dele. Não pode desrespeitar, falar palavrão, chamar de filho do diabo, não. Mas tem que pregar contra os pecadeiros, para que eles também não levem outros. Amém? Aqui está falando sobre que esconder o corpo de Moisés para não ser venerado. Ungido. Então vamos lá. 1 Samuel 24. Davi poupa a vida de Saul. Todo mundo já conhece para não ficar grande. Amém? Que ele chegou lá, cortou um pedaço do manto, mas não quis tocar. E falou, ó, Deus te colocou na minha mão, não toquei porque você é ungido. O respeito que tinha com os ungidos no passado, irmão. Era respeito. Hoje que o povo está sem respeito. Amém? 1 Reis 19:16 diz assim, ó. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Asaf, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Então quer dizer que o profeta era ungido, o rei era ungido. Tinha unção. Por isso que eu discordo quando eles falam assim, não, separar pastores e evangelistas, mas não fala que era ungido, eles devem ter acompanhado o mandamento de Deus. Eu creio que era ungido sim. Se os reis eram ungidos, profeta era ungido, por que pastor, evangelista e presbítero não eram ungidos? Sendo que mandou o presbítero ungir. O parâmetro maior que eles eram ungidos é aí. Se Deus mandou ele ungir, é porque ele era ungido. Como é que Deus vai mandar alguém ungir se não era ungido? Amém? Vou ser rápido porque minha memória está acabando. Lucas 7,38. E estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés e ungir com perfume. Os pés de Jesus foi ungido. Amém? Marcos 16 fala que no sepulcro, as mulheres foi lá, que no sepulcro, e passado, Marcos 16:1, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. Era costume ungir os mortos para não feder, para ser visitado várias vezes pela família. Então eles ungiam, colocavam ali aroma, embalsamavam o corpo para não feder. Porque aí a família podia matar a saudade antes do corpo entrar em decomposição. Isso era costume. Unção também era para mortos. Amém? Lucas 10,34. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal. A parábola do bom samaritano. Também a unção também era para doentes, para feridas. Amém? Ungir as feridas também. Unção também era para ferida. Tinha vários argumentos da unção. Ezequiel 16,9. Então lavei com água e te enxuguei com teu sangue e te ungi com óleo. Era para as feridas. Amém? Também os médicos usavam muito para as feridas naquela época. Ruth 3:3. Ruth 3:3. Lave-se com perfume, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando for dormir, note bem o lugar que se deitar, então cubra e deleite-se. Tá falando que ela ungiu o corpo com perfume, também ungia como perfume, com o perfume tinha, o óleo também era perfumado, então podia ungir como perfume. Salmos 23:5 diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Amém? Por que unge minha cabeça com óleo? Porque naquela época eles ungiam a ponta da orelha, a cabeça do bicho, porque a unção afastava as moscas. Então, quando o profeta fala assim, unge minha cabeça com óleo, porque era costume de ungir as ovelhas para afastar as moscas, principalmente nas feridinhas que dava, porque as moscas se afastavam. Amém? Também curava as feridas. Por isso que fala, unge minha cabeça com óleo. Tipo assim, cuida de mim. Me consagra, me separa. Me livra do mal. Amém? Era um costume, era usos e costumes bíblicos. Amém? E aqui eu separei vários versículos sobre unção, mas eu já falei quase tudo. Amém, irmãos? Tá aqui, ó. Versículo sobre unção. 2 Coríntios 1:21. Ora, Deus é que faz de nós permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Você vê que eu acredito na unção de Deus. Que fala muito sobre unção de Deus, unção de reis, tal. E eu vou dar meu parecer sobre a unção. Presbítero, evangelista, pastor, a Bíblia não fala, mas era ungido, era, porque só ungido pode ungir outro ungido. Isso é fato. Se falou, chame os presbíteros, por que não falou, chame lá os apóstolos? Não, falou, chame os presbíteros. Apóstolo eu acho que era imposição de mão, mas presbítero, pastor, isso para mim era ungido, porque a Bíblia não está parando que Jesus ungiu os apóstolos, Jesus separou os apóstolos. Agora pastores, presbíteros, evangelistas eram ungidos, porque senão não mandava chamar, senão falava chame a Pedro, não falou chame o presbítero. Então quer dizer que os presbíteros eram ungidos, profeta era ungido, profeta podia ir, só ungido podia ungir outro ungido. Outro dia o irmão me falou assim, ô irmão, eu vou fundar uma igreja. Aí de repente ele fundou, não vi ninguém ungindo ele estava falando que era pastor. Aí eu chamei ele, aconselhei, falei assim, irmão, chama um pastor, um homem de Deus, convida ele a fazer a consagração na frente dos irmãos, para os irmãos verem que foi derramado óleo na sua cabeça. Amém? E eu tô vendo ele lá ungindo, sendo que nunca foi ungido. Unção, irmão, é assim, ó, você põe ela aqui, ela sai aqui, ó. Ela sai aqui, ela sai aqui. A unção é assim. Se Deus não te deu um sonho te ungindo, irmão, você precisa de uma unção. Isso é fato. Agora você fala, irmão, Deus me deu um sonho, irmão.
Deus me deu um sonho e me separou para evangelista. Amém. Para mim, você é evangelista, porque Deus é o dono da obra. Agora, se Deus não te deu sonho, você precisa, amém, de alguém para transmitir a unção para você. Não é gente desconcertada, não, irmão. Você pedir alguém para te ungir, a pessoa vai orar a Deus, você acha? Pede eu para mim te ungir para você ver se eu não vou orar. Enquanto Deus não me falar, eu não vou passar unção nenhuma para você, não. Por isso que a unção é com pessoas sérias. Não é qualquer aí, ai, me chamou para ungir, que honra que ele me deu, eu vou lá ungir ele. Você vai ungir um demônio, um desviado, um cobiçador de mulher, um adúltero? Não, você vai orar. Peraí, um pastor ali tá começando com o trabalho dele, eu vou orar a Deus para ver se aquele trabalho é de Deus, se aquela pessoa é de Deus. Aí se Deus te dá um sonho, você vai lá e transmite a unção para ele. É assim que funciona. Agora, o que tem de lobo ungindo lobo, essa unção também é falsa. Como é que um lobo, que não é ungido de Deus, pode ungir outro lobo? Como é que um adulto, um prostituto, pode ungir um outro prostituto? Unção é coisa séria, irmão. Eu ia ler também versículos sobre consagração aqui para você entender. Consagração era pessoas separadas, que vivia para Deus. Eles comiam Deus, eles andavam com Deus, eles falavam Deus. Tudo deles era Deus. Isso chama consagração. Então, ungido, Deus só chama ungido aquelas pessoas que são consagradas para receber a unção. Amém? Então fica aí o estudo do irmão Santo sobre unção. E outra coisa, irmão, não existe ungir carro, não existe ungir peça de roupa, não. A Bíblia nem dá muito parâmetro de unção de corpo, não. Só aquela que fala assim, algum doente que unja. E sob a unção que é de uma pessoa consagrada. É os únicos dois parâmetros que tem na Bíblia. Doente e pessoas consagradas. Pessoas que Deus separou. Amém? Agora, ungir é envelope. Errado. Ungir voto. Eu achei isso erradíssimo. Ungir carro. Errado. O voto faz de boca. Aquele papel ali tá só para representar um voto que você fez. Ó Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar a sua obra também. Amém. Aí pega o papelzinho lá. Amém. Agora, ungir voto, ungir peça de roupa, ungir fotografia, antibíblico, ungir garrafa d'água, antibíblico, não tem parâmetro bíblico. Ô pastor, eu comprei um automóvel, vai lá ungir ele. Errado. Amém, irmão? Já fiz muito isso, que eu ficar sem jeito que a pessoa pedia, mas tô começando a repreender a partir de uns tempos pra cá. Fala assim, meu irmão, infelizmente, a unção é só pra corpo mesmo. Deixa eu fazer uma unção aqui pela sua vida, pela vida da sua família. E outra coisa, irmão, unção é só para doente. Você não pode ungir a pessoa ali, sendo que ela não é uma consagrada a Deus. Outra coisa que os pastores fazem errado. A pessoa não está doente, não está nada, você vai ali ungir ela não é uma pessoa consagrada, ela não é uma pessoa separada para Deus. Por que você vai ungir ela? Outra unção errada. A unção é só se a pessoa estiver doente. Você unge ela ali e repreende. Agora ungir por ungir, pastor, me unge aqui que eu quero casar. Isso é heresia. Pastor, me dá uma unção antes de eu sair. Heresia. Heresia. A unção é para doente. E a unção para pessoas saudáveis é só para pessoas consagradas e separadas por Deus. Amém? Fica aí o estudo sobre unção do pastor Santo. Tem muitos pastores falando que é pastor, mas nunca foi ungido, a não ser se Deus separou com confirmação. Não venha mentir, porque mentir as coisas de Deus é blasfema contra o próprio Deus e contra a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fique em paz. Mais um estudo do pastor Santo. Deus abençoe.